Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Meus amigos, esse é mais um vídeo que está indo para o canal, né? Esse é referente ao NR5, de muitos que eu já gravei e outros que virão também, certo? E o nosso papo agora é referente a essa nova NR5, leituras e comentários, certo? Então antes de seguir com o vídeo, aí estão os meus contatos, telefone, e-mail, certo? E o meu registro profissional também. Sou profissional da área de segurança de trabalho, formado como técnico de segurança de trabalho e exerço a função via CLT. E nos tempos de folgas, né, eu gravo esses vídeos. Então, já pedindo você aquela força, aquela ajuda, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. E aí, sempre teremos aí alguns vídeos referentes à segurança do trabalho, certo? E também tem a modalidade, se você quiser se tornar membro do canal, seja bem-vindo, tá ok? Então, sem mais delongas, seguindo adiante, vamos falar sobre o processo eleitoral da CIPA, no 5.5 e seus subitens, né? 5.5.4. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, ao qual será considerada válida como a participação de no mínimo um terço dos empregados. Então, olha só, nós estamos falando que no primeiro dia de votação foi inferior a 50%, certo? Então, não haverá essa apuração dos votos. A comissão deve prorrogar o período de votação para o dia subsequente, que vai computar-se os votos já registrados no dia anterior. Então, esses votos do dia anterior com o atual só pode ser considerado válido com a participação de no mínimo um terço dos empregados do total da empresa. No primeiro dia você não tem 50%. Aí você joga para o segundo dia, e esse primeiro dia e segundo dia, somando-se os 2 dias, só pode considerar ser válido para apuração do voto se tiver no mínimo um terço dos empregados da empresa. Não foi, aí nós vamos seguir adiante. Por quê? No item 5.5.4.1 foi constatada a participação inferior a um terço dos empregados do segundo dia. Né? Aí você contou o primeiro, o segundo dia, foi inferior a um terço dos empregados no segundo dia de votação. Não pode ter apuração dos votos. A comissão eleitoral deverá prorrogar o período da votação para o dia subsequente, computando-se os votos registrados nos dias anteriores, primeiro e segundo dia, ao qual será considerada válida a participação de qualquer número dos empregados. Ou seja, não alcançou um terço, não alcançou um terço no segundo dia e não alcançou um terço no terceiro dia. E no primeiro dia, né, conforme é determinado, não alcançou 50%, aí você passa para o segundo dia, não deu um terço, você passa para o terceiro dia. E no terceiro dia não deu um terço, já pode ser considerado válido com a participação de qualquer número dos empregados, certo? Isso é uma conta fácil de entender. Você tem 100 colaboradores, a metade desses colaboradores não participou da votação. Então, beleza, não participou. Aí você vai para o terceiro dia, ou vai para o segundo dia, aliás. Aí deveria dar 33 pessoas aproximadamente. Não participou das 33, você vai para o terceiro dia. E mesmo assim, no terceiro dia não houve 33 pessoas participando da votação. Deu 32, deu 30, deu 29. Aí já pode ser considerada a participação de qualquer número dos empregados para a apuração dos votos, certo? Muito bem, meus amigos. Sobre a prorrogação. 5.5.4.2, a prorrogação referida nos subitens 5.4, 5.5.4 e 5.5.4.1 deve ser comunicada ao sindicato da categoria profissional preponderante, né? Aquele sindicato que é da categoria. Se for construção civil, comunica o sindicato da construção civil, se for da indústria, do comércio, e assim vai. Certo? Então, para que tudo seja feito na legalidade, que não houve possibilidade de fazer a aprovação dos votos com o primeiro dia com 50%, aí o segundo dia não deu um terço dos empregados, vai para o terceiro dia não deu
vai apurar assim mesmo, né? Então é dessa forma que devemos proceder. 5.5.5 As denúncias sobre o processo eleitoral devem ser protocolizadas na unidade descentralizada de expensão de trabalho até 30 dias após a data da divulgação do resultado das eleições da CIP. Então, houve denúncias, então essas denúncias devem ser registradas, né, protocolizadas até 30 dias após a data de divulgação do resultado das eleições, certo? Seguindo adiante, 5.5.5.1 compete às autoridades máximas regional em matéria de inspeção do trabalho confirmadas irregularidades no processo eleitoral determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. Então, essa autoridade máxima regional de inspeção viu as irregularidades, foi confirmada nesse processo eleitoral, vai determinar a correção ou proceder à anulação quando for o caso, certo? 5.5.5.2 Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação no prazo de 10 dias, a contar da data de ciências garantidas as inscrições anteriores. Então, vou anular somente a votação. Essa organização deve convocar nova votação no prazo de 10 dias, certo? Aí você vai contar a partir das ciências dessas irregularidades e vai garantir as inscrições anteriores dos candidatos, certo? O item 5.5.5.3 Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de expensão do trabalho determinará os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados, atendidos os prazos previstos nessa NR, certo? Então, esses casos referente à irregularidade, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de expensão do trabalho e os prazos devem ser adotados e atendidos conforme é previsto nessa NR. Então, essa autoridade máxima em matéria de expensão é que vai determinar os atos atingidos. Então, houver irregularidade ali, ela que vai determinar tudo referente a qualquer tipo de irregularidade no processo eleitoral. 85.5.5.4 Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior quando houver até a complementação do processo eleitoral. Houve anulação, tem um mandato anterior, então esse vai ser prorrogado, né, até houver a complementação do processo eleitoral para que a nova gestão assume o mandato da CIPA, certo? 5.5.6 Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Isso é claro. Os mais votados. Vem primeiro titulares, depois suplentes. 5.5.7 Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Então, tem um colaborador aí que tem aí 2 anos, outro tem 1 ano, a votação foi igual, né? Então, os mais tempo de casa que vai assumir o posto de cipista e de suplente, certo? 5.5.8 Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância dos suplentes. Então é o seguinte, todos os candidatos, os eleitos, os suplentes e os não eleitos, tem que estar constado ali na CIPA, porque há uma vacância, alguma desistência, faltou de 4 reuniões, esses que foram retirados assumirão aqueles que têm o maior número de votos depois
dos eleitos, dos titulares e suplentes, certo? Qualquer um que saiu fora, então vai puxando, sai um fora, vai puxando um suplente para titular, e um que ficou mais bem votado depois dos suplentes vai assumir a parte de suplentes, certo? Então é isso aí, meus amigos. Mais uma vez, termino sempre os vídeos meus falando com você, colaborador. Você é muito importante para a empresa e para a sua família. Então, utilize o EPI, cuide da saúde, cuide do corpo, cuide da mente, certo? E nenhum recorde de produção justificará um acidente. Então peço a você que curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui.